tema da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade, ela faz parte das nossas vidas. Como eu ontem estava tratando sobre o medo. O medo também faz parte da nossa vida. Ele está ligado a cada um de nós. E a gente sabe que a gente precisa saber lidar com essas situações. E essas situações que estão acontecendo agora são as que mais estimulam tanto o medo como a ansiedade. E se nós não soubermos lidar com a ansiedade, nós poderemos entrar numa outra situação alheia a que nós estamos passando desse vírus, desse corona, por uma outra emocional que pode até ser pior e talvez até sem uma condição de sair dela depois. Porque o corona ele tem um período, né, de 7 dias ali, 14 dias se manifestando na vida de uma pessoa, mas muitas vezes o medo e a ansiedade, eles conseguem estar na vida de uma pessoa por um longo período e muitas vezes algumas pessoas não conseguem nem se libertar do domínio, nem do medo, nem da ansiedade. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem para a mensagem da palavra de Deus, que trata sobre esse assunto, para que nós nos sintamos em paz, em segurança, e assim poder viver as nossas vidas normalmente. Porque é muito importante a igreja saber que durante o curso da vida existem várias fases, vários momentos e várias circunstâncias, várias adversidades que podem causar muita turbulência nas nossas vidas e nós temos que saber lidar em toda e qualquer situação. Entrarmos e sairmos por cada uma delas e saber que o Senhor cuida de nós. É como tempestades, né? Elas vêm, são fortes, né? Trazem vento, às vezes até inundação, causam muitos estragos, mas passam. E nós temos que saber que tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E que nada perdura para sempre. Então o medo e a ansiedade não pode ser diferente. Ele pode até vir, mas não pode ficar. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Observe na palavra de Deus, o capítulo 6, versículo 25. Olha como começa esse versículo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, a palavra que o apóstolo traz aqui, o Mateus, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É possível não andar ansioso? Será que existe essa capacidade em nós de não andarmos ansiosos? Algumas pessoas já acham que a ansiedade ela é algo que não pode desassociar da vida dela. A ansiedade já faz parte do dia a dia, já faz parte da rotina e ela acha que ela não consegue mais viver sem estar ansiosa. Digo para você, isso não é bom para a sua vida, isso não é bom para a sua família, isso não é bom. Isso vai te causar muitos problemas, isso pode te causar muitos problemas físicos, enfermidades físicas. E você não vai conseguir desempenhar bem os seus papéis dentro da sociedade. Nem como pessoa, nem como ser humano, nem nos seus relacionamentos, nem na sua capacidade laborativa, dentro dos seus negócios. Você vai ter muita dificuldade, você vai estar restrito, isso se conseguir avançar na vida. Por isso a palavra de Deus diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então se a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos, porque ela está trazendo para nós uma admoestação, ou seja, a ansiedade não é coisa boa. Por outro lado, ela tem os seus reflexos positivos, porque ela serve de medidor, ela serve de uma espécie de termômetro, para saber como é que está a sua fé, como é que está a sua confiança, porque a ansiedade, ela abala o emocional da pessoa, em detrimento da falta de confiança. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem confiar em nada e em ninguém. São extremamente pessoas negativas. Nada vai dar certo, nada vai se encaixar, não há progresso, sempre vai ser assim. Ela acha que as coisas não podem ser contornadas. Isso não pode acontecer na vida de um cristão. Isso não pode ser o pensamento de quem confia no nosso Deus. É importante você entender, né, que a confiança ela é essencial na vida.
Então, você confiar em si, você confiar no próximo, isso é importante, mas não é suficiente para você manter uma vida longe da ansiedade. É certo que você tem as suas habilidades, as outras pessoas têm habilidades, você tem os seus recursos, as outras pessoas têm recursos, você pode até por um momento confiar naquilo que tem, naquilo que sabe, como também naquilo que as pessoas têm, naquilo que elas sabem, mas chega um momento que isso se esgota. E aonde mais você precisa ir? A quem mais você precisa confiar? E nós sabemos que para se livrar totalmente do poder da ansiedade, quando ela vem sobre nós, nós precisamos ter uma confiança além de uma confiança em si mesmo, além de uma confiança no próximo, nós temos que confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem deposita a sua confiança em Deus, somente em Deus, a sua alma pode até ter por algum momento ansiedade, mas vai se esvair pela sua confiança no Trino Deus. Porque quando você se volta para Ele, você vai se deparar com aquele que pode todas as coisas. Porque quando você se depara com uma situação, e aquela situação ela te traz uma certa insegurança, você vai se sentir abalado, você vai se sentir inseguro, a ansiedade vai querer tomar conta de ti. Provavelmente pode começar ali com um nervoso, né? Depois aí vai passando para a ansiedade vai te controlando por conta do medo e vai te enchendo de pânico, de repente você explode aí, né? Então é muito importante, irmãos, que nós saibamos que nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que tem a capacidade de te ajudar em toda e qualquer situação, seja ela qual for. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Mas observe o versículo 25. Ele diz, por isso vos digo. E o que é que ele tem dito? Ele tem dito antes daquilo que ele vai falar agora do versículo 25 em diante, até o versículo 34. Então, para nós prosseguirmos do versículo 25 ao versículo 34, é bom que nós conheçamos o que ele falou antes, para ele chegar a esse ponto. Mas quero te adiantar, não convém a nós cristãos termos uma vida de ansiedade. Quando eu digo termos uma vida de ansiedade, eu não estou dizendo que nós não vamos ter ansiedade, nós vamos. E ela vai medir o tamanho da nossa fé. Ela vai medir o grau da nossa fé, a intensidade da nossa fé, da nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Ela é importante para as nossas vidas quando tem essa perspectiva de medir, de ter esse parâmetro da fé. Ela é muito importante para todos nós, porque nós vamos saber avaliar como nós estamos espiritualmente. E ela nos faz ajudar a ter essa reflexão. Então, irmãos, como é que o crente não vai viver ansioso? Eu quero dizer algo bem importante para os irmãos. Esse capítulo 6, ele está dentro de um sermão. O sermão mais conhecido da Bíblia, chamado Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. É um texto que tem um maior discurso do Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. Então nós temos aqui o capítulo 5, nós temos o capítulo 6, o capítulo 7. Nós entramos por esses capítulos todos num gigante discurso que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos, para preparar os seus discípulos para segui-lo e servi-lo. E isso serve para nós também. Então, se ele diz isso para os seus discípulos, é porque os seus discípulos, que era o início de tudo, isso também serve para nós, hoje. Então ele fala lá no capítulo 5, no início do seu sermão, que o cristão, ele é um abençoado. Você é uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. A igreja de Deus, ela é abençoada. Assim como Deus abençoou o povo de Israel e nada poderia amaldiçoá-lo, assim também a igreja é abençoada por Deus. Sobre ela não vem maldição. Quanto a isso, você pode estar tranquilo. Mas o fato é que muitas vezes nós nos equivocamos.
Nós vamos correr atrás das bênçãos. A bênção já é tua, meu irmão. Te apropria dela. Observa o capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar os discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a igreja tem algo em comum, é a humildade de espírito. Porque todos nós somos cristãos, nos tornamos filhos de Deus, porque um dia nós tivemos a coragem de nos arrepender dos nossos pecados, porque nós reconhecemos quem nós somos, pecadores, e que estávamos na nossa condição de pecador, destinados à condenação. Estávamos longe de Deus, estávamos seguindo o curso deste mundo, estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira. Nessa condição estávamos apartados de Deus, inimigos de Deus, e tudo isso houve em nós uma compreensão ao ouvirmos o evangelho das boas novas em Cristo Jesus, que nos traz o perdão. Então nós, na nossa humildade de espírito, nós nos humilhamos e nos prostramos perante o Deus que pode nos perdoar e nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados e a esperança da glória. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados, abençoados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, essa bênção, ela traz um regozijo que não se pode medir na vida de um cristão. Você já é reino de Deus. Por que eu vou andar ansioso se eu já sou reino de Deus? Se eu já faço parte da família seleta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se eu sou irmão de Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, posso chamar a Deus de meu Pai. Irmãos, isso é excepcional. Isso é excepcional na vida de um cristão. Nós temos que ter essa compreensão de quem nós somos. Então, se nós sabemos quem nós somos, por que andar ansiosos? Por que andar ansiosos? Sabe por que nós andamos? Porque nós esquecemos de quem nós somos. Nós nos abalamos porque nós não nos apropriamos das bênçãos que nós já temos. Porque esse perfil aqui de bênçãos, ele é relativo aos cristãos. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E se tem algo que o cristão faz, é chorar. Porque o seu choro está ligado a muito do seu arrependimento, das coisas ruins que acontecem nesse mundo, né? Das tragédias. Ninguém consegue se alegrar. O que você tem nesse mundo que possa te trazer alegria? Me diz. Se você é um cristão, o que tem nesse mundo que pode te trazer alegria, que pode te trazer felicidade? Será que existe algum item nesse mundo de atratividade, de entretenimento, que pode dar a nós a alegria digna de quem é um filho de Deus? Os irmãos bem sabem, toda a produção desse mundo, na sua grande maioria, tem sido para afrontar o Deus eterno. Né? A Hollywood e tantas outras questões de mídia e tudo que promove aí a construção desse mundo, não tem nada. O próprio João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Lá em primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nós não devemos fazer as coisas do mundo, porque aqueles que fazem as coisas do mundo, eles não perseveram, eles não permanecem. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. Então, se tem algum item nesse mundo que pode trazer para o cristão algum tipo de alegria, digo para você, é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. E se tem alguém que pode trazer alegria para o cristão, são aqueles que invocam sinceramente o nome do Senhor.
São esses que nós devemos buscar, são esses com quem nós devemos nos relacionar. Ele mesmo diz lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, esse mundo não tem nada a nos oferecer. O que tem? Tristeza sobre tristeza e mais tristeza. E aonde está a alegria do cristão? Está no Senhor. Mas se ele não busca o Senhor, se ele não se alimenta do Senhor, se ele não se relaciona com aqueles que invocam sinceramente o seu nome, o que nos resta? Chorar. Chorar. Tanta corrupção, tanta violência, tanto desamor, tanta maldade, tanta inveja, tanto homicídio, tanta coisa ruim, tanta malícia, tanto adultério, tanto pecado. Me diga, o que desse mundo tem que nos alegra? Absolutamente nada, senão a esperança de estarmos com Cristo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, é difícil nós sermos mansos. Nós temos como símbolo daqui da mansidão o próprio Moisés. Moisés era homem manso. Nem sempre foi manso, mas se tornou manso. Aprendeu a ser manso, exerceu a mansidão. A nossa natureza ela é muito iracunda, mas quando nós nos convertemos, nós adquirimos o Espírito Santo como um selo de Deus em nossas vidas, e então ele nos faz produzir frutos. E à medida que ele faz nos produzir frutos, ele nos dá o domínio próprio, para que nós então saibamos limitar as nossas reações e possamos então dar o destaque à mansidão. Não é fácil, como nada na vida do cristão é fácil, mas é possível. E sendo possível, nós nos apropriaremos destas bênçãos e saberemos em quem nós confiamos. E se nós sabemos que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa com toda sorte de bênção, e que nós já somos bem-aventurados, nós já temos esse grupo de bênçãos sobre nossas vidas, irmão, por que eu vou andar ansioso? Se eu já sou reino de Deus, se Deus já me tornou seu herdeiro, se eu sou consolado por Ele segundo a sua palavra, ainda que o mundo me traga muita insegurança, muito desespero, muita angústia, mas eu tenho aonde recorrer, eu tenho um recurso, eu tenho a palavra de Deus. Como disse Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo deu um duro discurso e os discípulos começaram a se afastar lá no capítulo 6 de São João, os discípulos começaram a se afastar, né? Aí o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse, e vós, não vão também? Aí Pedro falou, para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde iremos? Nós só temos um porto seguro, que pode nos trazer total tranquilidade sobre as nossas vidas, tirando de sobre nós toda a atenção, é a presença do nosso Deus. Temos que buscar o Senhor, temos que estar na presença do Senhor, temos que nos alimentar da sua palavra e reconhecer que nós já somos abençoados. Ele continua aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabe o que a Bíblia diz? Regozijai-vos, alegrai-vos. Ou seja, todo esse conjunto de bênçãos, ele está ligado ao cristão. É o cristão que é humilde de espírito, é o cristão que chora, é o cristão que é manso, é o cristão que tem sede e fome de justiça, é o cristão que é misericordioso, é o cristão que é limpo de coração, é o cristão que é pacificador, é o cristão que é perseguido por causa da justiça, é o cristão que por causa de Jesus é injuriado, é perseguido e falam todo mal contra ele mentindo. É o cristão. Essa é a face do cristão. E a Bíblia diz o quê? Diante de tudo isso aqui, alegrai-vos. Verso 12. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai, transbordai de alegria. É isso que ele está dizendo. Porque é grande a vossa recompensa.
porque é grande o vosso galardão. Se eu parar e resumir a minha vida a esse mundo, sabe o que Paulo diz aos Coríntios capítulo 15? Eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se a minha fé, ela se resume a esta vida, eu sou o homem mais infeliz do mundo. Mais infeliz. Então nós temos que olhar para o transcendente, nós temos que olhar para a eternidade, nós temos que olhar para o futuro, para aquilo que nos aguarda, para aquilo que nos foi prometido. É para onde nós devemos olhar e saber que já está garantida a nossa entrada na glória eterna, porque nós somos filhos de Deus e nós somos abençoados por Deus. E diante de tudo aquilo que nós possamos viver nesse mundo, e diante de toda a afronta e perseguição que possamos sofrer nesse mundo, a palavra de Deus diz: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E todos os profetas que viveram antes de nós foram bem-aventurados. Nós sabemos como foi a vida deles, e nós sabemos como foi que eles sofreram, e nós sabemos que eles perseveraram na presença do nosso Deus, porque eles criam em algo posterior, em algo que viria, porque eles tinham fé. É só você ler cuidadosamente o capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver que os homens viveram o que viveram pela fé. Se eles rejeitaram alguma coisa, foi pela fé, para alcançar algo superior. Se eles fizeram alguma coisa, foi pela fé, porque eles sabiam que tinham que obedecer àquele que é o seu Deus. É muito importante, irmãos, nós estarmos ligados a toda a Escritura, em todos os pontos da Escritura. Por isso, quando você for ler a Bíblia, leia muito. Não fique lendo um versículo, não fique lendo um capítulo, leia muito da Bíblia. Se alimente bastante da palavra de Deus. Faça um prato bem robusto. Venha se alimentar da palavra de Deus e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que em momento algum a ansiedade tome posse da sua vida. Pelo contrário, você tem que dominar a ansiedade. Você não tem que viver ansioso. Você tem que pôr ela no lugar dela. Porque se ela for muito forte na sua vida, significa que a sua fé é fraca. Está muito fraca, não podendo vencer a ansiedade. Significa que a sua confiança não está plena no seu Deus. Que você tem reservas. Que alguma coisa aí está impedindo de você destravar e prosseguir na sua confiança ao Senhor nosso Deus. Examine a sua vida. Por que você está andando ansioso? Por que você está travado? Por que você não consegue progredir na vida? Olha, a ansiedade ela traz muitas coisas. Não é só você ficar ali travado, não. Ela traz muitas outras consequências, ela causa um contorno muito forte, umas cadeias muito fortes e difíceis de ser libertada. Mas eu quero falar com você à medida que nós formos analisando esses textos anteriores ao capítulo 6, versículo 25. Então aprenda. O cristão, ele é abençoado. Está aqui o rol de bem-aventuranças. É um rol que nos faz compreender que Deus tem nos dado toda sorte de bênçãos. Você pode ir lá e conferir em Efésios capítulo 1. Lá está escrito que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Nós já somos abençoados. Nós somos um povo abençoado. Nós somos o povo de Deus. Não temos mais nenhum tipo de maldição sobre nós. Quem está debaixo de maldição é quem ainda está debaixo da lei. Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Garantidos por sua graça. Revestidos por sua graça. E nós alcançaremos o que tem de mais valioso nesse mundo, é a glória eterna. Mas irmãos, diante de você saber que você é um cristão, que você é um cristão abençoado, é aí que você vai fazer toda a diferença no mundo. Tem muito cristão que faz vergonha ao Cristo? Tem, sem dúvida nenhuma. Até muitas vezes se eu não me policiar, faço vergonha. Infelizmente. Não tem o caráter da perfeição. Lógico, o conhecimento bíblico ajuda muito, nos corrige em muitas coisas, mas não há perfeição em nós.
nós estamos prosseguindo para esse alvo, para alcançar essa perfeição, e sabemos que não será nessa vida, será na glória eterna. Mas enquanto estivermos no mundo, temos que fazer a diferença. E o Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, ele traz para nós esse desafio. Aí ele fala no versículo 13, vós sois o sal da terra. No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Irmãos, naquela época, no contexto de Jesus, quando não tinha a energia elétrica, para nós, como hoje nós fazemos, né? Compramos lá no supermercado a carne, o peixe, o frango e colocamos aonde? No congelador, né? Nós não salgamos. Não há necessidade mais de conservar através do sal, né? Hoje nós usamos o sal para dar sabor, né? Alguns usam até de forma medicinal o sal. E tem muitas outras funções do sal, das mais variadas. O sal é essencial à manutenção da vida humana. Nós sabemos disso. E a luz? Vós sois a luz do mundo. Naquela época não tinha luz elétrica, mas a luz era essencial ao homem. É extremamente essencial. Hoje nós sabemos disso, né? Quando nós passamos uma hora sem energia elétrica, imagine só. E naquela época, a luz da candeia, a luz da lamparina, para você poder durante a noite se locomover. A gente sabe que por mais que nós sejamos saudáveis dos nossos olhos, da nossa vista, se não tiver luz, na escuridão, nós não enxergamos nada, um palmo além do nosso nariz. Nós precisamos da luz, né? Temos um pouco da luz lunar à noite, mas não é suficiente. Mas nós precisamos compreender que quando o Senhor Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é para você cristão, para eu cristão, fazer a diferença. Porque se tem algo que faz a diferença nesse mundo, é sal e luz. O sal faz toda a diferença na vida do ser humano, como também a luz faz toda a diferença na escuridão. Assim como serve para dar sabor, para conservar, questões medicinais e tantas outras funções do sal, a luz, ela é essencial para a escuridão. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem essa figura de linguagem, que o mundo está nas trevas, e que o mundo não consegue enxergar sequer a si mesmo. Mas ele precisa de luz para ele enxergar quem ele é e diante da situação que ele está. E quem é que vai fazer essa diferença? O cristão. E já pensou um cristão ansioso? Um cristão que não tem confiança no seu Deus? Um cristão que se atemoriza com as circunstâncias e adversidades? Um cristão que se acovarda diante das situações que ele tem que enfrentar? Você já imaginou que tipo de diferença um cristão desse vai fazer na vida? Que vai fazer aqui entre as pessoas? Não será uma vergonha para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus? Por isso que a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque está muito ligado a isso. A não querer enfrentar a situação. A não querer lidar com o problema. A não querer ir avante. A não querer vencer os obstáculos. A transpor os montes, os muros. Fica se acovardando diante da situação. Mas a palavra de Deus diz que o cristão tem que ser o sal da terra e o cristão tem que ser a luz do mundo. E ele ainda diz assim no versículo 16 do capítulo 5: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmão, irmã, Deus está sendo glorificado na sua vida? As pessoas, quando veem você, o que é que elas veem em você? Quando as pessoas veem você, o que é que elas veem de você? O cristão deve ser uma inspiração. O cristão, ele deve ser um guia. Ele deve ser um padrão, um modelo. Como Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, no versículo 12, da primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis. E é assim que o cristão deve ser. Um padrão, um modelo, alguém a ser seguido, alguém a ser imitado. O próprio Paulo diz,
lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Façam exatamente o que eu estou fazendo. Olhem para mim e imitem a Cristo. Ele é o nosso modelo. E aqui a palavra de Deus diz, verso 16 do capítulo 5 de Mateus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por quê? Porque vocês são abençoados. Por quê? Porque vocês têm grande responsabilidade nesse mundo. Não andeis ansiosos, porque isso não convém ao cristão. Podemos ter ansiedade, mas a ansiedade não pode nos dominar. Não podemos viver ansiosos, mas ela servirá para medir o tamanho da sua fé e da sua confiança, o tamanho da minha fé e da minha confiança no meu Deus. Ele também faz um retrato da lei, porque o cristão, ele tem grande responsabilidade com Deus. E ele sabe que a lei de Deus, através dela, nós temos a vontade de Deus, nós temos o nível de Deus, o padrão de santidade de Deus. Infelizmente, os fariseus, os judeus em si, né, de certa forma, ilustrado aqui pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, que eram os religiosos da época, que representavam esse apogeu da religiosidade, eles tinham uma interpretação equivocada de como deveriam proceder diante da lei de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele traz essa interpretação. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 17, observe no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Como disse Paulo, a lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa. A lei é lei de Deus. Então nós temos aqui um padrão da parte de Deus que nós, pecadores, não podemos cumpri-la nunca. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para confirmar o padrão divino. A lei, ela é importante para nós. Paulo diz isso no capítulo 3, versículo 20 de Romanos, que pela lei nós temos o pleno conhecimento do pecado. E é importante conhecer a lei de Deus, porque sem a lei de Deus eu não sei o que é pecado. Mas eu conhecendo a lei de Deus, eu vou entender o que é pecado, porque ela me ilumina a entender a minha condição, o meu estado e na situação em que eu estou, para ela poder então me conduzir a Cristo ao perdão dos meus pecados por meio do seu sangue que foi derramado na cruz, através do seu sacrifício na cruz. Então, aqui ele vem confirmar a lei. A lei, ela deveria ser cumprida. Nós não cumprimos. Mas ele traz para nós que é essencial, é o nosso alvo, agradar a Deus. Sermos santos como Deus é santo. Então ele faz aqui um retrospecto da lei em algumas áreas. Como ele diz aqui no versículo 21, não matarás. Não matarás. O que nós temos, irmãos, na nossa sociedade hoje, em grande medida, são homicídios. Homicídios sobre homicídios. Uma comemoração incrível, porque diminuiu o índice de homicídio em mais de 20% no ano de 2019. Foi uma das maiores conquistas da segurança pública. Uau! A palavra de Deus diz, não matarás. Veja que o cristão, ele tem uma compreensão tão grande da palavra de Deus, porque ele vai saber se comportar nesse mundo. E quando traz esse contexto da lei de não matarás, não está ligado só em tirar a vida do homem, no sentido de fazê-lo morrer, mas principalmente sobre as questões do ser humano que levam a tirar a vida de alguém. Que interpretação o Senhor Jesus Cristo nos traz. Veja que ele não vai tratar em si da morte do outro, mas ele vai tratar daquele que causa a morte. E ele vai tratar de uma forma bem interessante, porque o que é que faz as pessoas matarem umas às outras?
E ele diz aqui no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, esse tipo de sentimento não pode existir no coração do cristão. Esses sentimentos, eles só vão agravar um grau de ansiedade na vida do cristão. Porque a ira, o ódio, a inveja, o ciúme, estas coisas que trazem conflito com o próximo, elas só fazem baixar o nosso nível espiritual. Elas só fazem nos levar a uma decadência espiritual. Elas só fazem nos afastar do Deus puro, santo e justo. Então, quando Jesus trata aqui do não matarás, ele está tratando dos conceitos mais importantes da vida, que é aquilo que pode causar mal ao outro. Então, irmãos, cuida do teu coração. Cuida do teu coração. Como tem sido o teu sentimento para com o teu próximo? Como tem sido a tua reação para com o teu próximo? Como você tem lidado com as situações que envolvem um dilema entre você e outra pessoa? Como você tem reagido? A sua reação, se for positiva, você aumentará a sua confiança em Deus. Se a sua reação for uma reação negativa, você vai entrar num grau de ansiedade muito grande, porque isso vai te afastar de Deus. Isso vai te levar para um buraco, para um poço sem fim. E ele continua em outros aspectos aqui muito importantes, não é? Ele diz aqui no versículo 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olha para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não matarás, ele trata de amor ao próximo. Não adulterarás, ele trata do olhar. Esses itens, ele trabalha posteriormente, no capítulo 6. Amar o próximo, até posso mostrar para os irmãos aqui, quando ele fala, no capítulo 5 ainda, ele fala isso, né? No versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se Deus tem dado para nós a orientação, o mandamento de nós amarmos o nosso próximo, nós temos que amar o nosso próximo. E essa situação é de mandamento, não é opcional. Até porque isso é o que Deus tem feito para conosco. Diante de todos os nossos pecados que temos cometido, Ele tem sido misericordioso ao ponto de não dar o que nós merecemos, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Ele tem nos dado o dom gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu for querer retribuir em justa medida o mal que estão me fazendo, você já parou para pensar se Deus fizesse a mesma coisa com você? Em retribuir para ti, na mesma medida, nós seríamos simplesmente consumidos. Porque o Deus Santo, diante de nós pecadores, seríamos totalmente condenados. Mas, irmãos, aqui no capítulo 27, ele diz, olha, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aquele que olhar. Muitas vezes a gente pensa que o pecado, eles são ações, eles são atos. O Senhor Jesus, ele trata o coração. Como é que está o nosso coração? Eu estou compreendendo que eu sou um cristão, eu estou compreendendo que, como filho de Deus, eu já sou abençoado, eu estou compreendendo que eu tenho que fazer a diferença como sal e luz nesse mundo, eu estou compreendendo que a ira, o ódio, a mágoa, o rancor, a inveja, o ciúme não pode habitar no meu coração, eu estou compreendendo que eu tenho que estar sempre policiando os meus olhos para que eles não permitam que eu venha a cair em pecado e nem permitir que o pecado entre dentro do meu coração. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 22, sobre olhos. 6 e 22 de Mateus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Então, irmãos, cuidado. É por isso que ele está dizendo, não andeis ansiosos. Porque ele está nos fazendo recomendações anteriores que o cristão deve ter um perfil totalmente diferente daquilo que é uma pessoa que não é cristão, que não tem o conhecimento bíblico, que não conhece os princípios bíblicos, que não atenta à obediência aos mandamentos do Senhor, à sua lei. Porque é muito importante para o cristão entender estas coisas. Nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos na certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos na certeza que nós estamos agradando o nosso Senhor, nós estamos na certeza que a nossa fé está cada vez mais crescendo e que nós podemos confiar integralmente nele e que ele é capaz de cuidar de nós em toda e qualquer situação, e ainda que a ansiedade vier sobre nós, nós enfrentaremos todas as coisas. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram e que enfrentam toda e qualquer situação, seja lá qual for. Eu estou citando Hebreus capítulo 10, no finalzinho. Então, ele diz, não adulterarás. E o que nós temos visto nesse mundo, irmãos? Se não, homicídio e adultério. Como nós temos visto adultério nesse mundo? Por isso que o mundo hoje está em pânico. É um mundo ansioso, é um mundo doente. Porque não tem cumprido a palavra do Senhor, está distante da palavra de Deus, ignora a palavra de Deus, rasga a palavra de Deus, como aconteceu aqui na nossa Universidade Federal. Queimaram um exemplar da palavra de Deus. Muitos têm rasgado a palavra de Deus. E muitos têm negado o conteúdo e a veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único recurso que nós temos nesse mundo para poder encontrar a real alegria e felicidade da vida. Não tem outra coisa, irmãos. Não tem outra coisa. A média de um casamento no Brasil é em torno de 17 anos. A palavra de Deus tem dito até que a morte os separe. Você compreende isso? Mas por quê? Porque as pessoas não têm sabido lidar com a palavra de Deus e com a sua vida, nos relacionamentos, nas dificuldades, nos problemas. Sempre a solução é separar, divorciar, se matar, fugir, correr. Essa foi a solução que o Adão e a Eva escolheram quando pecaram contra Deus. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o que foi que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus. Eles ficaram ali num grau de ansiedade tão grande, porque não sabiam o que ia acontecer com eles. A Bíblia diz que eles tiveram medo. Eles tiveram medo e fugiram da presença de Deus. Se esconderam da presença de Deus. Muita gente que está vivendo na ansiedade não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue nem conversar com as pessoas que vivem na sua mesma casa, na mesma casa que ela. A coisa é séria, irmãos. A coisa é muito séria. E em época de coronavírus, isso vai dar uma intensidade muito maior, um grau muito maior. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Nós temos que nos apropriar das verdades bíblicas e nos firmar cada vez mais nessas verdades, para que o nosso Deus nos dê total condições, porque é possível, para não permitir que a ansiedade vença as nossas vidas. Não permitir. Espero que você, irmão, compreenda isso. Saia da ansiedade. Não deixe a ansiedade te dominar. Você não tem que viver para sempre ansioso. Não pense que a ansiedade e a sua vida é a mesma coisa. É possível viver sem ansiedade. Não é fácil. Você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que se exercitar espiritualmente e muito. Você vai ter que se disciplinar e muito para você alcançar o objetivo da vida, que é confiar plenamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o mundo continua na escuridão, sem as bênçãos de Deus, nos homicídios, nos adultérios, e ele continua falando aqui, né? O que foi dito, versículo 33, também 5 e 33 de Mateus, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Irmãos, a verdade está em extinção. Mentira sobre mentira e mais mentira. Difícil alguém que fala a verdade hoje. É difícil. A verdade virou uma rotina. A verdade hoje é o que prevalece. A mentira hoje é o que prevalece.
Alguns chegam até a brincar dizendo que uma mentira sendo dita 1000 vezes se torna verdade. Irmãos, na palavra de Deus, mentira é mentira, sempre será mentira, nunca deixará de ser mentira. E quem mente, a Bíblia diz que se faz filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele é mentiroso, porque é isso que ele faz. Ele é o pai da mentira. Desde o princípio foi homicida. E é assim que é, irmãos. Nós temos que tirar esse jugo de sobre nós. Nós temos é que nos apropriar cada vez mais da pessoa do nosso Deus. Vir para o nosso Deus. Buscai o Senhor. Aproveite que ele ainda pode ser encontrado. Mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, de praga, de peste, de epidemia, de pandemia, o nosso Deus ainda está disponível. E ele te chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode, por isso ele chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja bem, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas a mentira é o que prevalece. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os mentirosos, aqueles que amam a mentira, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentira é mentira. Não existe mentira branca, não existe mentira preta, não existe mentira boa, não existe mentira má. Mentira é mentira. E a palavra de Deus diz que os mentirosos e todos que amam e praticam a mentira, eles irão para dentro do lago do fogo que arde, para dentro do lago de fogo e enxofre. É lá que é o lugar deles. Não vá para lá. Por isso nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que confiar no Senhor, para que a nossa vida não seja uma vida de mentira, para que nós não vivamos a mentir, mas que conheçamos a verdade, para que a verdade nos liberte e permaneçamos na verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. O nosso Salvador disse, eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso nós devemos viver na verdade, pela verdade, para glorificar o Deus da verdade, irmãos. Mas ele continua. Sim, digo uma coisa para os irmãos, muitas das pessoas que vivem na ansiedade mentem, isso é importante dizer, elas ocultam o motivo daquilo que lhes causa ansiedade, porque muitas vezes elas têm até vergonha, muitas vezes elas têm vergonha disso, não é? Elas têm vergonha, infelizmente, elas ficam ali com medo até de expor aquilo que lhes causa ansiedade, e elas têm medo também de que as pessoas não entendam ela, que não achem que os seus motivos sejam plausíveis, para que ela esteja do jeito que ela está. E o que acontece? Na maioria das vezes, elas mentem. Elas não dizem a causa. É muito mais fácil aceitar que isso é uma doença, e que tem que ser tratado com calmante e tudo mais, para controlar os nervos e tudo mais, e etc e tal. É muito mais fácil tratar como doença, do que tratar como um problema que está acontecendo dentro de você, que tem que ser resolvido. Então tem que ser verdadeiro, tem que contar a verdade para poder tratar, não o sintoma, mas para tratar o real problema que está te levando a esse estado de ansiedade. Versículo 38, ele fala mais, eu vou adiantar, irmãos. Versículo 43, então essas questões é o Senhor Jesus fazendo uma reprise da lei. Depois, ele vai fazer uma série de recomendações em várias áreas da vida, que estão ligadas a isso que ele acabou de falar. E olha que no versículo 6 ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. Irmãos, o crente verdadeiro, ele vive para a glória de Deus. Ele não vive para a aparência dos homens. Então ele vai tratar aqui, na questão social. Se você der esmola a alguém, versículo 2 do capítulo 6 e 2 de Mateus, quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O crente faz o que faz para a glória de Deus.
se ele vai ajudar alguém nesse momento de calamidade pública, se ele vai ajudar alguém que está passando fome nessa situação em que nós vivemos de desemprego, de falta de trabalho, se ele vai ajudar alguém, ele não vai tocar a trombeta, ele vai fazer isso para a glória de Deus. Ele não vai sair por aí dizendo, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano, eu ajudei com tanto, eu ajudei com isso, eu tirei ele dessa situação. O cristão não faz isso. Porque a sua ligação é direta com Deus. O que ele faz para a glória de Deus, não para se exaltar, não para aparecer diante de ninguém. Esse é o perfil do cristão que confia no seu Deus e que sabe que é o seu Deus que vai lhe dar recompensa e não o homem. E a recompensa do homem, os louvores do homem de nada interessam para o cristão, senão a glória do nosso Deus. Essa é uma questão social. Ele fala de questões espirituais também. Verso 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que ele vê todas as coisas. E ele vê o que você faz em secreto. Então não precisa você estar fazendo para os outros verem que você é espiritual, que você ora muito, que você tem uma boa oração, que você pratica a espiritualidade mais do que os outros, que você tem um comportamento exemplar, e não, você tem que fazer para Deus. E ele utiliza aqui a questão do orar, ele utiliza aqui a questão do jejuar, como ele diz aqui no verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eles já receberam a sua recompensa. Irmão, o cristão verdadeiro, ele investe na sua vida, ele investe no conhecimento da palavra de Deus, ele investe na prática da palavra de Deus, porque ele quer glorificar ao Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo, ele faz essa repreensão àqueles que se diziam seguidores de Deus da sua época, criticando, porque eles não passavam de hipócritas. Muitos hipócritas vivem aprisionados na sua hipocrisia. Não faça isso, irmão. A sua fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé genuína. Por isso, não andeis ansiosos. Porque se você tem uma fé pura, uma fé verdadeira, uma confiança plena em Deus, não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida. Tá? Não faça da sua vida uma vida hipócrita. De alguém que fala uma coisa e vive outra. De alguém que diz uma coisa para os outros fazerem, mas não consegue se libertar daquilo mesmo que está lhe aprisionando, e que muitas vezes incentiva os outros e não tem força de sair da situação em que se encontra. Pois bem, irmãos, ele vai falar também de questões materiais, ele fala de questões sociais, ele fala de questões espirituais, ele fala de questões materiais. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele diz mais, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Verso 19 e 20. O Senhor Jesus Cristo quer que você trabalhe para a glória e honra do seu nome. O ajuntamento dos seus bens tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você vier a conquistar tem que ser para a glória de Deus. Você tem que investir no reino de Deus. E quando eu digo investir no reino de Deus, é você canalizar tudo que você tem, tudo que você adquiriu, como fazia o servo Jó, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Eu não estou dizendo que é para você dar para a igreja, não, que é para você dar para o pastor, não. Não é isso que eu estou dizendo para você, não. Utilize os seus recursos para glorificar a Deus. Se precisar ajudar alguém, ajude. Se precisar resolver algum problema, resolva. Se precisar de alguma logística, resolva também. Use o que Deus tem te dado para você governar, para canalizar para a glória de Deus. Não seja egoísta, não fique confiando no que você tem. Nas crises de 2008... Quando houve aquela crise econômica mundial, muitas pessoas tiraram as suas próprias vidas porque perderam seus bens, porque confiavam nos seus bens.
Muitas pessoas hoje estão preocupadas com os seus bens. Muitas pessoas vão entrar num nível de ansiedade tremendo por causa da perda de bens, porque estão depositando sua confiança em bens. Irmãos, Deus nos deu, Deus nos tira, louvado seja o nome do Senhor. E se Deus nos devolver, louvado seja o nome do Senhor. Viemos do ventre das nossas mães e sairemos desse mundo, retornaremos. Então, nós temos que estar contentes com o que nós temos agora. E depois aguardar a situação de como Deus vai resolver tudo isso. E Deus seja glorificado através das nossas vidas, irmãos. Não andeis ansiosos, não confiais nas riquezas. Mas lembre-se, se Deus tem te dado alguma coisa, ou Ele vai sustentar, ou Ele vai tirar, pode te devolver, mas saiba de uma coisa, não confie nas riquezas, confie no Senhor. Aquele que está confiando no que tem e na possibilidade de perder, vai entrar num estresse de ansiedade profundo, que vai ter problemas físicos, dor no corpo, dor muscular, dor nos nervos, dor de cabeça, dor de tudo. Então você tem que ter um grande cuidado. Depois vai ter que procurar a Camaia para fazer lá a questão das agulhas, lá na Physiolive, né? Para poder desestressar, né? Eu tenho outro tipo de estresse, essas coisas todas. Aí você vai ter que ir lá fazer essas coisas que tiram toda a sua atenção, né? Que não seja de ansiedade. Se for, ela ajuda também. Mas, irmãos, venha para a palavra de Deus. Venha para a palavra de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Não ande ansioso. Ele diz aqui, lâmpada para o corpo são os olhos. Olhe aquilo que agrada a Deus. Olhe aquilo que exalta o Senhor. Não permita que os teus olhos sejam trevas, porque se forem trevas, todo o teu corpo se tornará trevas. A palavra de Deus que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Isso não é bom para o cristão, confiar nas riquezas, mas confiar no seu Deus. Aí ele diz no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haver de comer ou beber, que são necessidades diárias, comer e beber. Ele diz aqui, versículo 28, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Deus sustenta toda a criação, e eles não trabalham, não fiam e nem acumulam, e Deus sustenta a todos. Deus vai te sustentar, irmão. Deus vai te ajudar. Não permita que a ansiedade te domine, te controle. Deixa a ansiedade para lá. Ela vem para você confiar mais no Senhor. Ela vem para mostrar o quanto você precisa confiar mais no Senhor, o quanto você precisa buscar mais o Senhor. Faça essa avaliação na sua vida. Quantos de nós estamos tomando remédios para conter apenas os resultados da ansiedade. Apenas os resultados, apenas para conter aquilo que ela tem trazido de ruim nas nossas vidas. Tem gente que está tomando remédio para dormir. Tem gente que está tomando remédio para se acalmar, que não consegue. Chega a estar em nervos, está entrando em pânico. Nosso Deus te sustenta. Ele continua aqui, no versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário, o que vestir? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse é o nosso problema, irmãos. Pouca fé. Temos que nutrir e suprir a fé em nossos corações. Se alimente da palavra de Deus. Ela é a fonte da fé. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Se alimente da palavra de Deus. Esteja cheio, transbordante da palavra de Deus, para que você consiga vencer os seus temores, para que você consiga vencer a ansiedade.
Porque a ansiedade, irmão, ela traz inquietação, ela traz preocupação, ela traz perturbação, ela traz ira, ela traz insônia, ela traz tristeza, ela traz medo, ela traz pânico, ela traz pessimismo, ela traz solidão, ela traz isolamento. Todas essas coisas e muito mais, além dos problemas físicos que a ansiedade traz. Inquietação, preocupação, perturbação, ira, insônia, tristeza, medo, pânico, pessimismo, solidão e isolamento. Muita gente que é ansiosa, é agressiva. Muita gente que é ansiosa machuca muito as pessoas da sua casa, né? Machuca muito, machuca os filhos, machuca o esposo, machuca a esposa e mais ainda ele se machuca porque ama a eles, mas não consegue se controlar por conta da sua ansiedade. Que tristeza, irmãos. Não deixe o coronavírus aumentar essa ansiedade, mas deixe Deus te libertar da ansiedade. Ele continua dizendo aqui, ó: portanto, não vos inquieteis, versículo 31, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios, aqueles que não fazem parte da igreja, que não são cristãos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Deus já conhece o que você precisa e sabe do que você precisa. Apenas faça o que Ele te orienta. E Ele traz essa orientação na sua palavra. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino do Pai Celestial e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não é fácil, mas é possível. Confie em Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Disse Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma de vossas necessidades. Ele suprirá cada uma de vossas necessidades. Temos que confiar nele. Temos que provar. Salmo 34 e 8. O Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor sustenta. Pode faltar para o leão e para o leãozinho, mas para os que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Senhor nos sustenta. O Senhor, Ele faz milagres, prodígios, sinais, de modo que nós nunca imaginaríamos que Ele pudesse fazer. Ele faz coisa inaudita. De onde menos nós podemos esperar, vem. De quem menos nós podemos achar que vai suprir, vem. O nosso Deus, Ele faz essas coisas. É a especialidade dEle. Cuidar dos seus filhos, suprir a necessidade dos seus filhos. Ele te ama, Ele quer o teu bem. E Ele não quer que você viva ansioso. Não permita que a ansiedade te domine. Permita que o Espírito de Deus te domine. Permita que Ele tome conta da tua vida. Busque Ele em primeiro lugar. Busque o seu reino. Busque a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Para terminar, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vê, irmão. Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O cristão, ele vive de dia em dia, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Pela fé é viver confiando em Deus. Isso é para pastor, para missionário, para obreiro, para qualquer irmão. Tem que viver pela fé, porque nós precisamos da fé para nos aproximar de Deus, ser acolhido por Ele, atendido por Ele, suprido por Ele e viver confiante nele. Não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida, irmão. Que Deus seja glorificado, exaltado e que nós possamos nos sentir fortalecidos e vencer essa batalha que nós estamos vivendo agora, que vai trazer muitos prejuízos, vai trazer muitas perdas, mas não pode de jeito nenhum tirar a sua fé, tirar a minha fé, porque ela tem que ser inabalável na presença do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus. Nós engrandecemos o nome do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus eterno, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que está sempre ao nosso lado, nos amparando. Sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, ó Deus, dá alento à tua igreja,
Não permita que a tua igreja viva na ansiedade. Não permita que a tua igreja, ó Deus, ela seja aprisionada pelo medo, pela angústia, Senhor Deus. Mas faça com que a tua igreja seja uma igreja combatente, que não tenha medo do perigo, que não tenha medo da adversidade, que não tenha medo do mal, não tenha medo da morte, mas seja uma igreja, ó Deus, atuante, que seja sal, que seja luz, que seja abençoada, que seja uma igreja proativa, que viva uma vida espiritual para a glória e louvor do teu nome, que tenha uma vida material para a glória e louvor do teu nome, que tenha os seus olhos, ó Deus, como a luz do seu corpo, para a glória e louvor do teu nome, que sirva somente o Senhor como seu Deus, e jamais viva ansiosa, ó Deus, jamais viva ansiosa, que a ansiedade seja somente para medir, para ter um termômetro de fé, do tamanho da fé, do quanto nós precisamos crescer, do quanto nós precisamos desenvolver na tua presença, ó meu Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Abençoa cada um de nós e nos dê uma noite de paz e descanso na tua presença. No nome de Jesus. Amém.